Olá, tudo bem? Hoje dando sequência então às respostas daquelas perguntas que os nossos pacientes têm nos mandado sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Muito bom, vamos começar hoje respondendo algumas perguntas sobre a tireoide. Então a primeira pergunta é do Antônio Carlos. Fale sobre a diferença entre hiper e hipotireoidismo. Bom, primeiro vamos dar uma lembrada no que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica localizada na região do pescoço, que todos nós temos, homens e mulheres, e que regula o funcionamento do nosso corpo inteiro. Eu costumo comparar a tireoide como se fosse uma tomada que cada um de nós é ligado e que dá energia para que a gente funcione. Os hormônios que a tireoide produz atuam desde o fio de cabelo ao dedão do pé, fazendo com que as células, os órgãos e sistemas trabalhem de forma adequada, regulando o nosso metabolismo. Quando nós temos uma tireoide hiperfuncionante, nós dizemos que nós estamos em hipertireoidismo, que na prática seria como se você tivesse ligado uma tomada 220, onde a pessoa fica extremamente elétrica, fica muito acelerada, agitada, tem batedeira no coração, pode ter tremores, sudorese, uma perda de peso excessiva. O hipotireoidismo é o inverso, quando a tireoide começa a ter falha no seu funcionamento, que na prática seria como se a tireoide estivesse fora da tomada. E aí o indivíduo fica lentificado, alterações no seu metabolismo, fazendo com que ele possa se sentir mais inchado, ele pode ter anemia, intestino preso, pele ressecada, queda de cabelo, algumas alterações de exames de colesterol e etc. Desta forma, então, o hiper e o hipotireoidismo seriam disfunções na produção dos hormônios da tireoide. E aí vai para a segunda pergunta aqui da dona Luísa, que ela perguntou o que é o hipotireoidismo por Hashimoto e como saber se eu tenho esta doença. Bom, dona Luísa, o Hashimoto é uma chamada tiroidite de Hashimoto. Hashimoto é o nome do pesquisador que descobriu. Ela é uma tiroidite, uma inflamação na tireoide de causa autoimune, onde a causa é provocada pelo próprio sistema de defesa do organismo, que acaba produzindo anticorpos contra a própria tireoide. E aí foi chamada de tiroidite de Hashimoto. Para a gente saber se existe essa doença ou não, é necessário serem feitos exames de tireoide, hormônios, então a gente dosa o TSH, o T4 livre, o T3 e podem ser feitos os anticorpos, o anti-TPO, o anti-tiroglobulina, para ver se o indivíduo tem autoimunidade tireoidiana, tá bom? Bom, no mesmo assunto, a dona Zuleika perguntou para nós se os problemas na tireoide interferem no peso. Então assim, dona Zuleika, interferem sim. Como eu expliquei anteriormente, o hipertireoidismo, quando a tireoide trabalha demais, gera uma perda de peso exagerada. O hipotireoidismo, por ser uma metabolização mais lenta dentro do organismo ocasionada pela falta dos hormônios, por outro lado, pode gerar também ganho de peso. Mas a gente deve salientar que ninguém fica obeso exclusivamente por conta de um problema de tireoide. Na verdade, o hipotireoidismo pode ser um fator complicador, onde a pessoa pode ganhar alguns quilos às custas desse hipometabolismo tireoidiano, ok? Bom, dentro ainda do tema tireoide, o Alex nos pergunta: nódulo na tireoide pode ser ou evoluir para algum problema grave? Então, muito bem perguntado, Alex. Nódulos de tireoide são muito comuns, principalmente nas mulheres acima de 50 anos. Se a gente for fazer ultrassom de tireoide em todas elas, nós vamos perceber que grande parte delas apresentam nódulos que provavelmente não iam nem ser diagnosticados se a pessoa não tivesse feito o exame. A grande maioria desses nódulos na tireoide são benignos e que não necessitam maiores tratamentos, apenas acompanhamento para a gente ver o tamanho do nódulo, que apesar de serem benignos, alguns deles podem crescer e podem incomodar às vezes na região cervical, alguma coisa para engolir, para respirar, algum incômodo específico. A maior parte deles não vai dar problema nenhum. Por outro lado, existe uma pequena porcentagem dos nódulos que podem ser tumores de tireoide, inclusive tumores malignos como cânceres de tireoide, que aí nesse caso, obviamente, necessitam de tratamento cirúrgico, medicamentoso e etc. Tá bom? Muito bem. A dona Angélica fez uma pergunta muito interessante. Ela falou: doutor, tenho 61 anos e ouvi um médico dizer que a falta de vitamina B12 no organismo pode provocar o Alzheimer. Posso começar a tomar para prevenção então? Vamos lá, dona Angélica. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é o Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que cursa com perda de memória e perda de algumas funções cognitivas do cérebro, que são ocasionadas por lesões nos neurônios, que são as células cerebrais ali que são responsáveis pelo funcionamento do cérebro.
A doença de Alzheimer tem uma causa chamada multifatorial, ou seja, são vários fatores que podem predispor ao aparecimento dela na vida do indivíduo. Pode estar relacionado a fatores inflamatórios, onde existe uma inflamação dos neurônios do cérebro, podem ser ocasionados por uma dieta errada, pela inatividade física, pela falta de sono, pelo estresse, pelo uso do cigarro e etc. Pode estar relacionado também com a falta de nutrientes, com os tóxicos ambientais, e hoje pesquisadores têm chamado a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3. Parece que pacientes que têm uma certa dificuldade na metabolização do açúcar, os pré-diabéticos, os diabéticos, quando produzem hiperinsulinemia, que seria o aumento da insulina a nível no neurônio, ele pode estar levando também a lesões cerebrais que podem gerar a doença de Alzheimer. Nessa situação, então, é importante que para prevenir o Alzheimer, dona Angélica, não basta apenas os nutrientes, mas é importante que exista todo um aparato de um estilo de vida saudável, com hábitos de vida saudáveis para que a gente consiga manter um estado não inflamatório, que pode gerar, então, essa inflamação cerebral de que a gente estava comentando. Porém, a gente sabe que existem algumas vitaminas e alguns nutrientes que realmente, quando repostos, melhoram a dosagem da chamada homocisteína, que é um marcador de risco para o desenvolvimento de Alzheimer, dentre outras doenças cardiovasculares, câncer, etc. Quando essa homocisteína está alta no sangue, ela demonstra uma carência nutricional de B12, B9, B6, zinco, magnésio, etc. Então a reposição desses nutrientes, dentre eles do B12 que a senhora perguntou, realmente pode ser benéfico. Agora, a gente nunca recomenda, dona Angélica, que a gente inicie a suplementação de qualquer suplemento sem uma avaliação especializada. Então é importante que a senhora faça uma consulta com o médico, dose os níveis de vitaminas e veja a necessidade ou não de suplementá-las, ok? Bom, a nossa próxima pergunta, então, vem da Carla e ela pergunta para nós: como faço para aumentar a minha imunidade? Ótima pergunta, Carla. No momento como o de hoje, que vivemos essa pandemia, é imprescindível nós pensarmos em quais as condutas que cada um de nós tem que ter para ampliar o funcionamento do nosso sistema de defesa, aumentando a nossa imunidade contra o vírus e contra outras infecções possíveis. Bom, para isso é importante a gente conversar um pouquinho sobre a nossa nutrição, nosso intestino, o nosso sono e o nosso sistema emocional. Bom, a nossa nutrição. Existem vários nutrientes importantes que a gente pode estar utilizando na nossa dieta alimentar para que a gente possa ampliar a nossa imunidade. Então nós podemos estar falando do alho, do gengibre, o própolis, a cúrcuma, alimentos ricos em vitamina C, como as frutas, verduras e legumes, evitar os alimentos inflamatórios, refrigerantes, sucos de caixinha, produtos industrializados, os farináceos, muitos pães, bolos, tortas, pizzas, embutidos, tudo isso acaba acarretando inflamação dentro do nosso corpo, atrapalhando o funcionamento do nosso sistema de defesa. Algumas vitaminas e minerais podem ser suplementados, inclusive, para que a gente possa ter maiores benefícios, como a vitamina C, complexos vitamínicos com zinco e a própria vitamina D3, que é um ótimo imunoestimulador do nosso sistema de defesa. Nós sabemos que a vitamina D3 vem prioritariamente do sol, mas muitos não conseguem manter níveis de vitamina D3 adequados. Então daí a importância de ser dosado essa vitamina no nosso sangue e, se necessário, ser suplementada também para a gente conquistar a maior imunidade. O sono. Nós sabemos que a imunidade tem muito a ver com um sono repousante, relaxante, na quantidade e qualidade adequados. Então hoje a recomendação é que a gente possa dormir no mínimo 7 horas por noite, sendo 5 horas de sono contínuo. Isso também fortalece o sistema de defesa do indivíduo. E o nosso intestino, que hoje é chamado de segundo cérebro, né? Todos já devem ter ouvido falar sobre isso. Nós sabemos que grande parte da nossa imunidade está localizada a nível intestinal. Então, um equilíbrio do intestino é primordial para que a gente possa também ter o nosso sistema de defesa atuando adequadamente. Para isso, a gente precisa de uma boa hidratação, uma ingestão adequada de fibras e nós temos que ter uma eubiose intestinal, que é um equilíbrio das bactérias do intestino. Para isso a gente pode fazer inclusive suplementações de probióticos, que são bactérias benéficas que podem vir da kombucha, do kefir e podem ser manipulados em laboratórios ou mesmo comprado em farmácias, algumas bactérias que podem povoar o nosso intestino, facilitando então esse equilíbrio e gerando um intestino mais saudável.
Bom, e um aspecto muito importante é a gente cuidar da nossa imunidade emocional. Na verdade, a gente deve manter a calma, a tranquilidade, evitar nutrir pensamentos negativos, emoções conflitivas. Então, o medo, a irritabilidade, o estresse, isso tudo também acarreta redução da nossa imunidade. É importante que a gente possa praticar um pouco de meditação, ouvir uma boa música, ler um bom livro, fazer uma oração, por exemplo, praticar a gratidão. Esses aspectos todos geram dentro de nós pensamentos mais positivos, emoções mais edificantes, que também favorecem o funcionamento do nosso sistema de defesa. Ok? Ficamos por aqui hoje então. Até a próxima. Tchau!